Muito bem, vamos para a língua portuguesa, Aprender Sempre, volume 1, sequência didática 4. As habilidades trabalhadas foi a EF 35, LP 01. Ler e compreender silenciosamente e em seguida em voz alta, com autonomia e fluência, gêneros, textos variados. EF 35, LP 03, a identificação da ideia central de textos de diferentes gêneros. EF 35, LP 05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas. EF 35, LP 26, ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico literário. EF 35, LP 25A, planejar e produzir com certa autonomia, contos, fábulas, lendas, entre outros textos. EF 04, LP 19, ler e compreender textos expositivos de divulgação científica, mapas conceituais. Você sabia que, EF 04, LP 21A, planejar e produzir textos expositivos de divulgação científica. E a EF 03, LP 25A, planejar e produzir relatórios, artigos científicos, você sabia que, entre outros. Pessoal, na sequência 4, assim como todas as outras sequências, é muito importante que você participe, que você acompanhe as aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Você pode acompanhar principalmente pelo aplicativo, porque lá você consegue interagir com os professores, você consegue fazer as atividades, porque lá sempre tem algumas questõezinhas relacionadas, não é? E você, com o material na mão, você consegue fazer as atividades. Tem algumas aqui que não foi possível ficar adaptando. Por quê? Você precisaria do Centro de Mídias. Se por um acaso você não conseguir pelo aplicativo, você consegue achar as aulas no YouTube. Ou você pode também acompanhar pela TV, no canal 2.2. A professora de vocês disponibiliza sempre as aulas do CMSP lá nos nossos grupos. Portanto, acompanhem, porque nós trabalhamos em parceria. Então, não adianta só as atividades da escola ou só o CMSP. Nós temos uma parceria, nós trabalhamos juntos. Trabalhamos juntos para atingir você. A sequência didática 4, ela é um pouco mais extensa, certo? Então, algumas atividades eu vou falar para vocês. Vejam o link da aula que já está lá no grupo de vocês. Aulas 1 e 2, listando e lendo contos tradicionais. Bom, A1, A2, tá ali meio juntinho, então nós podemos partir para a letra A. Você deveria escrever o título de alguns contos tradicionais que você conhece e, no caso, falar para a turma daquela forma que eu disse para vocês, em áudio. Você conhece todos os contos tradicionais ditos, lá em áudio? Bom, a gente vai fazer o compartilhamento para vocês poderem dizer sim ou não. Se você não conhecer algum, você anota o título dele nessa linha. Releia os trechos abaixo e identifique de qual história eles fazem parte. O primeiro trecho: um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo uma grande janela com batentes de ébano, E aí você continua fazendo a sua leitura e você vai descobrir que é o da Branca de Neve e os 7 Anões. O segundo, João e Maria seguiram o passarinho e de repente se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate, as paredes de bolo e as janelas de jujuba. João e Maria. O próximo trecho, o príncipe Ram, ou também conhecido como a princesa e o sapo. E o último, Rumpelstiltskin. Nos contos tradicionais, o narrador é onisciente, ou seja, ele conhece toda a história
e os detalhes da trama. Sabe que os personagens pensam, como se sente, o que fizeram e toda a sua história. Ele tem a ficha completa de todo mundo, né? Usando lápis de cor ou caneta marca-texto, sublinhe na atividade 3 trechos que comprovam a presença do narrador onisciente em cada uma delas. Depois, o que podemos perceber é que a narração onisciente é aquela que, então você deveria fazer um X marcando apenas as alternativas corretas. A alternativa correta, o narrador não participa da história, o texto é escrito em terceira pessoa e o narrador sabe de tudo o que acontece na história e conhece até os sentimentos mais íntimos das personagens. Aulas 13 e 4, lendo um conto tradicional. Bom, vocês precisariam fazer a leitura do texto Branca de Neve e os 7 Anões, dos irmãos Grimm. Feito a leitura, chegando quase. Após a leitura, né, vocês deveriam fazer o compartilhar, mas lembra que eu falei que nós tivemos que fazer várias adaptações? Então, registrem de forma individual, né, no caderno de vocês, as observações feitas na história. 3. Vamos imaginar que um dos personagens da história vá narrar a história do seu ponto de vista. Em seu caderno, liste os personagens do conto. B. Quem poderia narrar o conto da Branca de Neve? Por quê? Você acha que tem alguém que você conheça que poderia narrar? 4. Releia o trecho do conto abaixo. Após fazer a leitura, em seu caderno, escreva como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado pela madrasta da Branca de Neve. Então, vocês entenderam o que era para fazer anteriormente? Escolher um personagem para que fosse narrador da história. Então, imagina que esse trecho da história que está aí, ó, a rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve, ainda viva, resolveu agir por si mesma. Então, esse trecho todo contado pela Branca de Neve, como ficaria? Aula 5. Planejando a reescrita de um conto tradicional. Quem acompanhou o CMSP fez direitinho. No nosso caso, nós tivemos que fazer umas adaptações que eu falei para vocês lá no vídeo de orientação. Aula 6 e 7. Analisando uma versão do conto tradicional com o personagem narrador. Então, atenção, os estudantes do 5º ano de uma escola reescreveram o conto Branca de Neve e os 7 Anões a partir da voz do olhar do espelho mágico. Facilidades e dificuldades. Vamos ver a partir do aspecto como é que ficou. O espelho aparece em várias cenas da história. Dificuldades. Ele não sabe nada que acontece com a Branca de Neve entre os acontecimentos do envenenamento e do casamento. Ou seja, o espelho não teria como ser o narrador, né? Ele é mágico, portanto, há como justificar o conhecimento dele de todas as ações. Dificuldades. Sua ligação é maior com a madrasta, ele é um objeto fixo, não podendo se locomover entre as cenas, e ele não sabe o que os personagens pensam. Então, ele não seria um narrador adequado para a história da Branca de Neve. Fazer a leitura da Branca de Neve e os 7 Anões na versão do espelho mágico, mesmo sabendo que ele não seria um bom narrador, mas qual seria a versão dele na história? Como seria nessa versão? Qual a função do primeiro parágrafo do texto? Lá na página 60, né? Com base na leitura que vocês fizeram do conto Branca de Neve e os 7 Anões, na versão do espelho mágico, responder as questões. Qual é a função do primeiro parágrafo do texto? Apresentar o espelho como narrador da história. B. O que acontece a partir do segundo parágrafo do texto?
O narrador personagem começa a contar a história da Branca de Neve. C. Releia o último parágrafo da reescrita. Então, façam a leitura novamente desse parágrafo e respondam de forma pessoal, tá vendo? Por que você acha que os estudantes escreveram este parágrafo? D. Recupere o planejamento feito por você, no caso, na aula anterior. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos na versão da Branca de Neve. Todos os acontecimentos importantes foram garantidos na versão da Branca de Neve, narrada pelo Espelho Mágico. Se você acha que não, você precisa escrever. Se você acha que sim, você precisa prestar atenção na resposta. Precisamos que vocês entendam que os acontecimentos principais da história, para que fosse escrita uma versão do conto e não um novo conto, embora com uma mudança no foco narrativo, com a inclusão de novos parágrafos, o enredo principal foi mantido. Então, no caso da versão, né, do Espelho Mágico, houve sim uma, digamos assim, uma conservação dos fatos em alguns momentos. Então, dependendo do seu sim, está correto, da sua justificativa, dependendo do não que você justificou, também está correto. Para isso, eu precisaria analisar a sua resposta, mandando através do e-mail ou esperar quando você for presencial. Comparando duas versões de um mesmo conto na aula 8, vamos lá preencher o quadro. Aqui, né, o que vocês deveriam fazer? Com a ajuda de seus colegas, no caso você, lembra que eu falei? Atividades coletivas, elas foram adaptadas para o individual. No máximo que o coletivo que você tem aí é a família. E bom, porque a família participa bastante. Então, vamos lá. Com ajuda, ou sem ajuda, preencha a tabela comparativa abaixo, com base na versão tradicional do conto Branca de Neve e da versão do Espelho Mágico. Lembrando que se você participou do CMSP, você conseguiu fazer com facilidade. Aspecto. O que acontece com a história? Em quais cenários? Na versão tradicional, em um reino distante, castelo, floresta, casinha dos anões. Versão do Espelho Mágico. Em um reino distante, castelo, floresta, casinha dos anões. Então, aqui ficou igual. Quando acontece? Na versão tradicional, um dia. Na versão do Espelho Mágico, há muito tempo. Quem são os personagens envolvidos na versão tradicional? Branca de Neve, 7 anões, príncipe, madrasta e Espelho Mágico. Na versão do Espelho Mágico, a Branca de Neve, os 7 anões, príncipe, madrasta e o Espelho Mágico. Até aí tudo bem. Qual a situação problema? Na versão tradicional, Branca de Neve ser perseguida por sua madrasta por sua beleza. Mudou alguma coisa na versão do Espelho Mágico? Olha lá, Branca de Neve ser perseguida por sua madrasta por sua beleza. Como é o início do conto? No conto tradicional, apresenta a história da escolha do nome de Branca de Neve. O Espelho Mágico apresenta o narrador da história, que é o Espelho Mágico, e como este foi descoberto escondido no porão do castelo. Aí já muda um pouquinho, né? Como é o desfecho? No conto tradicional, a Branca de Neve e o príncipe encantado vivem felizes para sempre. O espelho, na versão do Espelho Mágico, cansado de solidão, decide voltar a ser um espelho comum sem poderes. Quem narra o conto do tradicional? Um narrador que não participa da história, porém sabe tudo sobre os personagens, seus pensamentos, sentimentos e ações. No caso do Espelho Mágico, um narrador, personagem, o próprio, né, Espelho Mágico, que só pode contar sobre o que sabe e o que viu. Em que tempo verbal é narrado o texto? No conto tradicional, no passado. Na versão do espelho, no tempo presente, quando o narrador fala com o leitor. Passado, quando o narrador conta a história. Então, na verdade, temos dois momentos, né? Bom, agora nós vemos um mapa conceitual que foi preparado por crianças do 5º ano após
estudarem os contos, né? Então, ele tem lá texto narrativo, ele tem o espaço, personagens, tempo e o enredo. No espaço é o lugar onde se passa toda a trama. Personagens são as pessoas que participam da história. O tempo é um elemento que retrata o momento em que ocorrem os fatos. Enredo é o encadeamento dos fatos narrados do texto. Introdução, que é o início da trama, né, onde são apresentados personagens, cenário, tempo. O desenvolvimento e o clímax, que é o desenvolvimento e ponto de tensão do conflito. Desfecho, ou seja, o final, que vem a solução do conflito. Como vocês podem ver, um elemento fundamental do texto narrativo não apareceu no mapa conceitual. Vocês saberiam dizer qual é? Se disseram o narrador, acertaram. Vocês deverão elaborar em seu caderno um mapa conceitual pensando na estrutura do conto, certo? E para fazer esse mapa conceitual, verifiquem a aula lá no grupo que eu coloquei para vocês, para quem perdeu no dia, né? Sobre o tema do mapa que está no CMSP. Tá o link lá no grupo de vocês. Leitura: Chapeuzinho Vermelho, contada pelo personagem Chapeuzinho Vermelho. Depois da leitura, nós temos a versão contada pelo Lobo Mau. Então, nós temos duas versões, uma da Chapeuzinho e uma do Lobo. E ainda temos mais uma, contada pelo Caçador. Vocês conhecem o conto da Chapeuzinho Vermelho, correto? Já vamos para a língua portuguesa, sequência didática 5. Assim, nós já vamos para o nosso encerramento. Aqui nós temos as habilidades. Não vou fazer a leitura, porque eu fiz lá no início. Sequência didática 5, eu conto um conto. Escolhendo um conto para reescrever, assumindo um foco narrativo a partir de um personagem. Bom, a partir daqui, a maioria das atividades, você vai precisar das aulas do CMSP para responder, certo? Então, o planejamento, tá vendo? A lista de acontecimentos em ordem cronológica. A próxima aqui, quer ver? O ditado ao professor. Aqui o que a gente pode responder é que após esse ditado, né, que foi feito na aula, conversar sobre quem é o narrador da história, na versão que foi colocado, que é o caçador, que ele participa dela, sim, e que, né, como que foi contada essa história por ele. Então, a Chapeuzinho Vermelho, porque a autora manteve um enredo da versão tradicional. Então, mesmo de uma forma assim, bem, digamos, resumida, né, ela conseguiu manter todo o foco do conto original e falar sobre as mudanças. Então, ela começou a história pela parte em que ela aparece, ela não fez todo aquele envolvimento da história, e já disse que o caçador ficou famoso e ganhou um prêmio por ter capturado o lobo, né? Então, ela já contou de uma forma diferente. Aqui, a forma de narrar foi mantida, né, como na história original? Sim, aliás, não, porque o narrador do conto não participa da história. Já a história da aluna Nayara é relatada em primeira pessoa como um personagem que participa da história. Para isso, para chegar nessa resposta, você precisa assistir à aula. A revisão do texto também, você precisa assistir a aula do Centro de Mídias. A B, né? Como poderia ficar a segunda versão do trecho, de acordo com as observações feitas por ele. Uma resposta pessoal, porque você teria que ler todos os contos, né? Que estão descritos, as versões. Planejando e produzindo uma nova versão. Essa, no caso, você vai precisar fazer, né? O quê? O conto que você escolheu,
que você faria, né, vai fazer sozinho no caso. Um personagem que também faria parte dessa narração da sua história e as características do personagem. A lista de acontecimentos novamente, que você vai precisar assistir às aulas para poder fazer. E aqui a sua escrita individual do seu conto, a sua versão. Na aula 8, aprendendo a revisar aspectos específicos do texto, certo? Para chegar nessas duas respostas, você precisaria estar fazendo as aulas, porque vocês entendem? Até essa sequência, não é possível fazer uma correção simplesmente em um vídeo, porque vocês precisariam da aula. Eu não tenho certeza se vocês conseguiram fazer a leitura, e muitas questões ali são feitas através de listas e colocações do aluno. Então, eu precisaria verificar o que vocês fizeram. E aqui, as aulas seguintes, elas são justamente para você fazer a sua versão do conto que você escolheu. Produzindo a versão final, no caso em duplas, aí, como eu disse para vocês, né, nesse momento ainda é individual, não dá para fazer em dupla. E todas essas aulas a professora adaptou para vocês, porque aí já é para entregar a versão do conto. Então, eu tô passando aqui para vocês verem, né, o trabalho que dá para você chegar nessa conclusão e o porquê que eu tive que fazer a adaptação e o porquê que eu coloquei todos os links. Que eu espero sinceramente que assim vocês acompanhem bastante as aulas, principalmente, né, a partir de agora, para vocês verem como é importante essa parceria. Até o próximo vídeo, então, com mais informações e mais orientações.